Fique agora com o segundo episódio da websérie Tem GG? Há diversos fatores que interferem no crescimento da produção de moda plus size no Brasil. Os fatores que mais foram citados são os preços altos, a falta de estrutura para produzir as peças maiores e também a gordofobia. A primeira dificuldade numa produção de moda plus size que você esbarra é o preconceito. A questão de você olhar para o outro com mais afeto. E eu tenho hoje em dia muito cuidado ao falar sobre isso, porque você tem que saber como falar, como colocar a sua opinião. Então a primeira dificuldade são as costureiras, que apesar de gordinhas, elas acham que a roupa dá trabalho. Segundo, achar a modelista. Eu rodei muito, passei por várias modelistas e elas não entendiam o que eu queria dizer. Elas reclamavam, mas isso não vai vestir bem. Assim, faz do jeito que eu estou pedindo, que o que parece errado é o que vai dar certo. É só você ter mais amor para olhar para o corpo da outra. O terceiro ponto hoje é o preço, porque a matéria-prima ela é muito cara. Então, o que você gasta hoje para fazer um conjunto do tamanho maior na tabela normal, que é o 42, você gasta em torno de 70 centímetros para fazer um vestido tamanho 42. Quando a gente fala num corpo tamanho 66, a gente está falando de 3,20 metros de tecido. Por que 3,20 metros? A mulher que veste o tamanho 66, ela tem um quadril de 2,05 metros, 2,10 metros ou até mais. Eu já fabriquei para uma moça que ela tinha 2,20 metros de quadril. Então, a gente está falando aí em 3,5 metros de tecido, considerando a largura de um tecido em viscose, que é um tecido plano, que não tem elasticidade alguma. Ele tem 1,45 m de largura. Para você ter ideia, hoje, um preço desse, eu comprando em grande quantidade, eu não pago menos do que R$14 a R$15 o metro. Então, nós estamos falando em torno de R$45 a R$47 só de tecido. Então, o preço hoje é uma grande dificuldade que eu tenho. Dificuldade tanto na numeração quanto no valor, né? Porque qualquer lojinha que você entra tem 20, R$30. Aí você vai pro plus size, é de 90 para cima. 50, eu acho que não é tão difícil encontrar. Mas igual agora eu tô usando entre 56 e 58. Aí a procura é bem mais difícil. Como a gente vive numa sociedade que é gordofóbica, no final das contas sempre é a pessoa gorda se ferrando, né? Às vezes eu vejo que os lugares também querem falar que estão preparados, mas não estão. Então, é como se fosse assim, eu vendo roupas de grade plus, mas você chega na loja e escuta um comentário gordofóbico. Poxa, não é assim, sabe? Eu fico um pouco brava, porque eu fico assim, não é tão difícil assim ser respeitoso com o outro, né? Não deveria ser tão difícil assim. Mas eu acho que é a prova de como que essas coisas podem impactar na autoestima da gente. A gente só quer existir e viver de uma forma normal, tranquila, em paz. Poder ir ali e comprar uma roupa em paz sem precisar sair com receita de dieta na mão. Aí de uns anos pra cá tem mais facilidade de achar coisas mais legais, só que os valores são absurdos. As pessoas só entendem que você tem que emagrecer. Mas você tem que emagrecer. Nem sempre é assim. Isso que eles impõem, que a gente tem que caber na roupa. Eu até entendo, assim, né? Porque eles falam, é muito mais tecido, ou uns cortes diferentes e tudo mais. Mas, tipo, se você é uma pessoa magra e vai comprar uma blusinha, você paga 30, 40 reais, 50 reais numa blusinha. Você vai comprar uma blusinha pra gente que é mais gorda, a gente paga, tipo, 100, 150. É grotesca, é uma diferença muito grande. Eu acho que a diferença de preço, sim, é muito alta de roupa de pessoa magra com uma roupa de uma pessoa plus size. E mesmo nas lojas que vendem só plus size, ainda é muito, uma diferença muito grande, assim, de valor. Lógico que, comparando com o que era 10 anos, hoje em dia a gente, pelo menos, ainda tá falando no assunto, né? Mas ainda precisa melhorar muito. E, na verdade, precisa melhorar desde a estrutura, né? E o que é a estrutura? É o ensino de moda. O ensino não é ainda feito para quem veste acima do 42. Hoje em dia as novas gerações já têm outra cabeça, já têm um olhar mais amplo, né, para a diversidade, tanto corporal quanto sexualidade, identidade, étnica. Vão querer fazer
no TCC com tamanhos variados não encontram uma facilidade tanto do olhar do professor quanto de equipamento prático mesmo, de mesa de corte, de manequim, de moldes. A principal crítica minha e da maioria das mulheres gordas são os tamanhos, né? Que a visão de algumas pessoas que trabalham com moda plus size é meio distorcida quanto ao que é ser plus size. Trabalham mais com curve e confundem com plus size. Plus size são tamanhos grandes, então são tamanhos de fato grandes, né? E as pessoas, a moda plus size hoje em dia trabalha com 44 até no máximo 52, 54. Então pessoas que vestem mais que isso não conseguem se vestir. Vale citar também a complexidade nos tamanhos devido à falta de um padrão que regularize e iguale os tamanhos de todas as marcas. Hoje em dia, você pegar um G não é um G. Tem muitas marcas que um G é quase que uma gozação com a nossa cara. Quando chega lá, o plus size deles não é nada daquilo que a gente vê como plus size. Então é o plus size 48, 50 no máximo, 52. Eu fabrico do tamanho 52 até o 66. Só que a numeração dos fabricantes ela é variável. Não existe hoje nenhum órgão regulamentador que defina no Brasil qual o tamanho que os fabricantes, os industriários têm que cumprir na hora de se fazer uma roupa. Diferente de um carro, diferente da produção de uma televisão. Para a indústria da moda não tem nenhum órgão regulamentador. O único órgão que nós temos é um órgão que ele regulamenta o tecido, que é o industriário que tem que dizer qual o tecido que está usando, qual a composição, mas ele não regulamenta tamanhos. Então, cada industriário pode fazer o tamanho que ele quiser. Então, exemplo, o que eu defino como tamanho 52, em qualquer marca por aí, é o tamanho 56. Particularmente, o futuro da moda plus size me deixa bastante intrigada. Por muitas vezes eu tenho uma visão bem pessimista em questão de tempo mesmo. Eu acho que a gente ainda vai levar décadas pra normalizar as roupas maiores em várias lojas, como por exemplo as lojas de departamento. Eu não sei se em 5 anos, por exemplo, essa mudança já é uma coisa que a gente vai estar vendo de forma mais, sabe, intensa aí. Porque de tudo, no final das contas, eu tomo aquele soco no estômago de lembrar que a gente vive numa sociedade gordofóbica e 5 anos talvez não seja suficiente para poder mexer com tanto de gordofobia estrutural que a gente vê. E aí eu fico assim, poxa, e aí como é que eu vou falar de mercado de moda? Sendo que tem uma outra coisa ainda para ser resolvida antes. E o que me levou assim, a pensar, produzir roupas para tamanho plus size, comecei a me interessar mais por produzir vestuário dentro do crochê, porque o crochê é uma técnica muito vasta, dá para produzir muitas coisas, né? Eu fui me interessando por produzir para outras pessoas também, né? Além de fazer uma peça para mim, eu comecei a fazer para algumas amigas que tinham corpos diferentes. E aí o que eu reparei foi que a comunidade assim, das artesãs tem muito uma comunidade engajada no YouTube, então elas disponibilizam vídeos ensinando a fazer as peças. E eu percebi que essas peças normalmente não se adaptavam para outros tamanhos. E isso foi uma coisa que me incomodou, porque eu queria entregar para outras pessoas. Então o meu interesse foi de pensar, ainda que seja uma coisa assim muito pessoal, não adianta eu ter pensado uma peça para um tamanho pequeno e tentar reproduzir para um tamanho maior, porque essa peça não vai fazer sentido para o corpo da pessoa. Quis começar a pensar peças que se adaptassem a vários corpos e não só um. Não deixe de conferir o último episódio da websérie. O link está na descrição do vídeo.